sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e o levaram a Arão. Ele os recebeu e fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disse: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Versículo 5. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocausto e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, esse texto nos fala de um povo que foi tirado do deserto, foi tirado do Egito, que viu ali Deus usar a vida de Moisés, fazendo proezas, fazendo milagres, fazendo coisas que os nossos olhos não contemplaram, fazendo coisas que a gente, o nosso olho carnal, a gente não consegue nem falar assim: pô, isso não é possível. Ver essas pragas, ver essas pestes aqui, tantas coisas que esse povo vivenciou. Mas mesmo assim, aqui nesse livro que nós lemos, no Êxodo 32, nós vemos ainda um povo clamando por um Deus. Não o Deus que tinha tirado eles, mas eles queriam algo que eles pudessem tocar, eles queriam algo que eles pudessem ver, algo que fosse materializado para que eles pudessem ali entregar a sua adoração, entregar a sua oferta, entregar o seu holocausto. Um povo que contemplou, irmão, maravilhas de Deus, mas mesmo assim ainda era um povo murmurador, um povo questionador, um povo que ainda era ingrato, não acreditava mais naquilo que o Senhor tinha feito, um povo que clamava por um líder que tinha sido chamado por Deus para estar no monte, para estar recebendo ali umas revelações de Deus, um povo impaciente. Aqui eu parei pensando assim: como de nós nos dias de hoje somos ainda como este povo, impaciente às vezes em esperar a resposta de Deus, impaciente ainda ouvir a voz de Deus, impaciente ainda obedecer à voz de Deus. Muitos de nós somos impacientes, somos às vezes ansiosos. Se tem algo que Deus ministrou no meu coração, irmãos, é que a impaciência e a falta de fé, ela cria ídolos. Às vezes a nossa impaciência em resolver alguma situação, às vezes ela costuma criar alguns ídolos que a gente começa a adorar no lugar de Deus. Começamos às vezes a colocar o nosso trabalho, idolatrando o nosso trabalho. Colocamos ele no lugar de Deus, às vezes porque nós estamos num dia difícil, num dia às vezes de escassez, às vezes está faltando ideia, não está conseguindo negociar, não está conseguindo vender, e você às vezes de ir para os pés do Senhor, você está idolatrando o seu trabalho, ou idolatrando até mesmo a sua falta de recurso, de dinheiro. Irmãos, isso mexeu muito comigo, porque às vezes a gente começa a criar ídolos, mediante a minha necessidade e a sua necessidade. A gente começa a adorar pessoas, a gente começa a adorar coisas, no lugar de adorarmos ao Senhor, no lugar de glorificarmos a Deus, de glorificarmos ao Deus Todo-Poderoso, aquele que te deu a vida, aquele que te libertou das garras de Satanás. Oh, meu Deus, eu sei que o Senhor, Ele te libertou, eu sei que o Senhor, Ele te transformou, e ainda assim, muitas das vezes nós somos impacientes, ou queremos às vezes que a resposta seja no nosso tempo, na hora exata que precisamos.
Olha só para você ver esse povo que vivenciou, irmãos. Se a gente pegar o livro de Êxodo, nós vamos ver grandes coisas ali aconteceu. Nós temos aqui no capítulo 3, nós vimos Deus falando com Moisés na sarça. No capítulo 4, Deus concede poderes a Moisés. Olha, isso é muito poderoso. Deus concede poderes a Moisés. E às vezes os nossos olhos não conseguimos imaginar. No capítulo 5 me chama muita atenção que Moisés e Arão falam que Moisés e Arão falam com Faraó para que o povo fosse liberto. Deus, quando chama Moisés, Moisés toma a seguinte decisão, no capítulo 24, que quando ele fosse subir, ele iria deixar ali na responsabilidade Arão e Hur. E aqui nesse capítulo 32, a gente vê o povo chegando para quem? Para Arão, para questionar, para falar por que da demora deste homem que nos tirou do Egito, que nos tirou do deserto, que nos livrou. Não sabemos aquilo que aconteceu com ele. Faça para nós aí um Deus, para que a gente possa adorar, para que a gente possa se prostrar a Ele, para que a gente possa continuar vivendo. E aqui me chama muita atenção que no capítulo 5, a qual eu acabei de mencionar, quem estava com Moisés? Irmãos, vocês estão aí então? Nós vimos que um dos homens que estavam com Moisés era Arão. Então Arão acompanhou toda a trajetória. Arão vivenciou todos os milagres. Arão pôde contemplar com os seus olhos. Arão pôde ver coisas que, irmão, eu não sei se eu vou ser capaz de ver. Contemplar esse tanto de pragas. Tudo para que aquele povo fosse liberto. Tudo para que aquele povo fosse salvo. Tudo para que esse povo deixasse de ser escravo. Arão estava lá. Arão estava presente. Mas aqui no livro de Êxodo 32, nós vimos aqui um povo pressionando Arão. E um líder pressionado. Um líder pressionado pelo povo, ele pode se corromper. Não era para ser assim. Por quê? Porque esse homem teve a fé dele provada. Teve a fé dele ali testada. Irmão, e a gente lê, nós falamos assim, pô, como é que esse homem teve coragem de ser usado agora para fazer Deus, para que aquele povo possa orar? A gente lendo, a gente esperaria às vezes um outro posicionamento de Arão. Arão, levanta, vamos orar aí. Moisés está lá, mas o mesmo Deus que era com Moisés é conosco também. Deus não se esqueceu da gente. Às vezes a gente esperaria esse posicionamento. Mas a gente vê aqui uma liderança às vezes fraca. Uma liderança falha neste momento. Que esquece daquele que tinha livrado ele também das mãos de Faraó. Que esquece também que ele é um dos que foi liberto, que esquece também daquilo que Deus também tinha feito, não só pelo povo, mas ele também fazia parte do povo. Irmãos, quem tem sido você? Ou quem tem sido você quando você está pressionado? Quando as situações, quando as adversidades do dia a dia te pressionam, quando a escassez chega para a sua vida, quando a dúvida, quando a pressão da liderança, e eu não estou falando só de liderança ministerial, nós já vimos aqui o apóstolo falando que você tem que no mínimo liderar a sua própria vida. Quem é você quando você está nessa situação de pressão? Você se volta a adorar a Deus ou você se volta a ídolos? Você se torna corruptível? Qualquer coisa você se vende? Qualquer coisa te compra, qualquer oferta de um emprego, às vezes de ganhar, mas também que tem que fazer algo que não agrada a Deus. Às vezes a gente olha para esse povo e a gente fala assim, se fosse eu naquele lugar eu não faria, eu continuaria adorando a Deus, eu continuaria clamando a Deus, eu continuaria buscando ao Senhor. Será, irmãos?
Será que a sua fé, ela está nesse nível? Será que a sua fé permite você a falar isso? Permite dizer que você ainda seria aquele que continuaria buscando ao Senhor, que continuaria clamando ao Senhor? Ou você seria como Arão, que iria ceder às tentações? Às vezes ele só estava querendo ficar de bem com aquele povo, para parecer bonito na selfie. Não, olha aqui o meu povo, tirar uma foto e postar lá no Instagram, mas fazendo aquilo que desagradava a Deus, fazendo aquilo que desonrava o Senhor, fazendo aquilo que ele não tinha sido ensinado, porque não é possível que toda essa trajetória que ele tinha vivido, ele não tinha conseguido aprender, ele não conseguiu aprender com Moisés, não conseguiu ver a postura, não conseguiu ver como deveria ser. Mas às vezes o ego fala alto, irmãos. Todo o povo clamando, todo o povo falando para ele: faça para nós, faça para nós, faça para nós. Eu vou ser aquele que vai solucionar. Moisés não vai voltar mais. Moisés não vai voltar mais. Moisés não existe mais. Acabou, vai saber o que aconteceu com ele. Às vezes ele morreu lá naquele monte. Irmãos, isso é muito intrigante, cara. Isso é muito intrigante. A gente tem que tomar muito cuidado aonde está o nosso coração. A gente tem que tomar muito cuidado para onde os nossos pensamentos têm tentado conduzir a nossa vida. Porque há caminhos que parecem perfeitos, há caminhos que parecem bom, mas é caminhos maus. Caminhos que às vezes têm te levado à perdição. Você acha que é fácil, mas é caminhos que têm te levado à ruína. Por que nós não voltamos ao Senhor? Porque nós não nos entregamos a Deus a todo tempo. E muitas das vezes a gente se perde como esse povo se perdeu. Algo que Deus me perguntou é: quem é você quando o seu líder não está perto? Quem tem sido você quando o seu líder não está te olhando? Aqui eu consigo ver um grande papel de uma liderança. Mas às vezes discípulos que não conseguiram aprender, não conseguiram guardar a palavra do Senhor no coração. Quem tem sido você, às vezes, no seu quarto? Quem tem sido você no seu trabalho, na escola? Você tem sido aquele que adora ao Senhor, que honra a Deus, independentemente da circunstância? Ou você tem sido aquele que se corrompe mediante aquilo que o povo quer? Porque fato é que tem pessoas que só querem aparecer bacana na foto. Porque na escola, às vezes, tem pessoas que gostam de tirar umas fotos mais sensuais. Porque você vê, às vezes, a sua amiga fazendo, você acha bonito. Mostrando, às vezes, partes do corpo que não deveriam. Mostrando coisas que era para estar guardado. Porque simplesmente eu vejo o outro fazendo, eu vou fazer também. Eu vejo o outro fazendo e eu quero fazer também. A gente deixa muitas das vezes os nossos olhos dominar a nossa vida. E nós às vezes nos esquecemos da palavra de Deus. Nos esquecemos daquilo que Deus libera sobre nós. Nos esquecemos de todos os ensinamentos que você recebe nessa igreja, que você recebe na célula, que você recebe às vezes na sala de discipulado. Sempre palavras pontuais, palavras direcionadas por Deus, mas no momento da dificuldade, simplesmente parece que some. E mesmo assim, ainda quando ela some, a gente ainda não procura nem buscar. Será que mediante a todo esse povo, só existia Arão para ser ouvido? Será que mediante a toda essa circunstância, não tinha ninguém que ainda tinha um pouco de temor no seu coração? Pensava ainda nas coisas que Deus tinha feito? Muitas vezes um povo omisso, às vezes até tinha. Não, isso aqui é errado, mas mesmo assim se cala.
Não vou fazer isso não vou deixar o meu amigo fazer isso não. Não, você não pode fazer isso porque isso desonra a Deus, e você fica, em silêncio. E você não fala, você se acovarda mediante em defender a sua fé, aquilo que te sustenta, aquilo que te dá vida, aquilo que te libertou. Muitas das vezes você não fala. Por quê? Medo de quê? Medo de honrar um Deus que se entregou por você? Medo de honrar um Deus que se doou por você? Que te deu a vida, que te deu o fôlego de vida? Por que muitas das vezes nós temos medo? Medo de defender a nossa fé, medo de dizer quem nós somos, para que nós viemos. Por quê? Para ficar bonito na fita, na sua família? Você ainda é aquele que permite que as suas visitas cheguem e enchem a sua geladeira de cerveja? De coisas que não cabem na sua vida, de coisas que não é mais para você, que você abre mão, mas ainda você negocia porque você quer aparecer bonito na foto. Você desonra ao Deus que você se entregou por Ele, que você entregou a sua vida, e ainda canta para Deus direcionar a sua vida, para Deus conduzir a sua vida, mas quando é para você se posicionar e defender a sua fé, você se acovarda. Você não tem coragem. Às vezes a gente olha para essa vida de Arão e acha que você seria diferente, e acha que você faria melhor, e acha que você é autossuficiente. Meu irmão, quantos de nós não negaríamos a nossa fé? Quantos de nós, às vezes não queremos, às vezes aparecer simplesmente bonito na foto? Quantos de nós ainda somos aqueles que abandonamos a presença de Deus para estar em outros lugares? Quantos de nós negociamos a palavra do Senhor? Quantos de nós? Graças a Deus. Você está aí? Graças a Deus por isso, irmãos. Aleluia. Graças a Deus. Quais ídolos você tem criado mediante a sua ansiedade? Que ídolos você cria para você? Às vezes a gente, como cristão, a gente fala que a gente não adora outros ídolos, que a gente só adora ao Senhor. Mas quando a gente fica ansioso para resolver os nossos problemas na força do nosso braço, quantos ídolos nós criamos para nós? Para que as nossas vidas possam ser resolvidas, os nossos problemas possam ser solucionados. Nós deixamos de confiar na palavra de Deus, nós deixamos de viver aquilo que aprendemos, nós deixamos até mesmo de esmiuçar escrituras, de ler a palavra de Deus, de buscar resposta, de orar, de clamar um Deus vivo. Nós deixamos essas coisas de lado, nós deixamos essas coisas para trás. Quantos de nós abrimos mão da presença de Deus? Quantos de nós abrimos mãos de estar na casa do Senhor? Imagina se esse povo tivesse se reunido para orar. Imagina se o líder deles tivesse conduzido eles. Não, peraí, vamos orar. Tem sala de oração, de adoração, vamos adorar. Vai ter um momento de orar, vamos orar. Imagina se esse povo tivesse ali começado a clamar ao Senhor, tivesse começado a buscar ao Senhor. Irmãos, eu imagino que ele deixaria Moisés lá no monte, lá, peraí, tem um povo que me clama, tem um povo clamando por mim, tem um povo clamando na minha presença. Mas o que nós vimos aqui no versículo 7 é a preocupação de um Deus. Moisés,
obedece, Moisés. Aquele povo que você tirou se corrompeu. Aquele povo que você tirou está lá, adorando outros deuses. Aquele povo que você libertou, olha só para você ver que Deus fala com Moisés. Aquele povo que você tirou está lá, se corrompeu adorando outros deuses. Olha ainda a preocupação de Deus com esse povo. Olha ainda a preocupação de Deus com ele. Uma preocupação, meus irmãos, que logo depois ela vai se transformar, nos versículos para frente, ainda Deus vai querer consumir com esse povo. Deus fala com Moisés, fala assim: ô Moisés, esse povo aí se perdeu, eu vou consumir com todos, eu vou acabar com todos, porque eles não me adoram, eles nem lembram daquilo que eu fiz por eles, eles nem lembram de quantos sacrifícios, de quantos milagres, de quantas proezas, eles não lembram mais. Quantos de nós somos assim, que não temos lembrado daquilo que Deus tem feito por nós? Quantos de nós não conseguimos mais lembrar dos milagres que Deus fez? No meio de nós. No seu irmão, às vezes está do lado. Às vezes você olha para ele e fala assim: pô, essa pessoa aqui, isso não era nem para estar aqui, isso é crente agora? Isso fala a palavra de Deus? É ou não é, Anderson? Isso fala do amor de Deus agora? Não era nem para estar aqui. Irmão, se isso não é milagre para você, eu não sei o que é. Porque às vezes os nossos olhos estão lá no passado, ainda querendo ver pragas, querendo ver água se transformar em sangue, e queremos desvalorizar a salvação que está chegando do seu lado, deixamos de valorizar a salvação que está chegando na sua casa, a transformação, a cura de câncer. Nós deixamos de valorizar os milagres a qual Deus tem feito nos dias de hoje, e não só ao nosso redor, mas dentro dessa própria casa. Olhamos para isso e achamos que isso é algo comum. Ah, foi curado de câncer, tá? E aí? Às vezes você não acha que é milagre porque não foi com você. Às vezes você não valoriza porque não aconteceu com você. Ou será que às vezes você teria força para continuar firme na presença de Deus, adorando a Ele, mesmo se a notícia chegar na sua porta? Aquela notícia ruim, que ninguém espera. Oh, aqui, você está com esse problema. Você se desespera. E você procura às vezes saída em vários médicos. Procura outras soluções para que possa resolver o seu problema, para que possa te dar a cura, para que possa solucionar a sua dúvida, e esquece de Deus, assim como esse povo esqueceu de Deus. Às vezes nós somos diferentes desse povo, ou muitos de nós ainda nos parecemos com ele. Só a época às vezes que é diferente, ou às vezes só a ingratidão que tem sido diferente, no momento diferente. No momento de adorar, no momento de glorificar, no momento de bendizer ao nome do Senhor, a gente quer para nós outros ídolos, a gente quer para nós outros deuses, a gente quer para nós outras soluções que não venham da parte de Deus. Quem de nós somos tão diferentes assim desse povo? Meus irmãos, é muito forte isso, porque muitas das vezes nós estamos dentro da casa de Deus, ouvindo os profetas falar, ouvindo os ministros liberar a palavra, mas mesmo assim, no seu momento de tristeza, no seu momento de dor, você esquece tudo aquilo que Deus falou no seu coração. Você esquece todos os milagres que Deus tem feito. Você esquece que o mesmo milagre que alcançou a casa do seu irmão também pode alcançar a sua casa. Você esquece disso. Acha que essa bênção pode somente chegar até o outro. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Às vezes o que tem diferença são filhos que ainda valorizam a presença dEle. São filhos que ainda vivenciam estar na presença de Deus.
Quando acontece esse período, Moisés está ali no Monte Sinai e ele foi convidado por Deus simplesmente para estar ali e ficou ali durante 40 dias, 40 noites. A gente até comentou na célula esses dias, às vezes é difícil da gente orar até 10 minutos. Imagine estar na presença de Deus 40 dias e 40 noites. Isso é valorizar a presença, irmão. Isso é querer estar com o Pai. E o discurso às vezes parece ser o mesmo, falando de oração, do pouco tempo de oração. Mas a gente também está falando de um povo que foi corrompido porque não orou, que foi corrompido porque não buscou a Deus. Porque às vezes a sua casa está ruína porque você não está clamando a Deus. Porque às vezes a sua vida não está indo bem porque você não está buscando a Deus. Você não está buscando o entendimento do Espírito. Você não está clamando ao Senhor. Não tem muita diferença, irmãos. Às vezes a gente está pelejando, lutando com a força dos nossos braços. Às vezes nós deveríamos estar lutando com a força do nosso joelho, abrindo a nossa boca e clamando a Deus e buscando a Deus. E a gente está às vezes caçando outros deuses para adorar, para pelejar por nós. Aqui, arruma uma porta de emprego, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas às vezes o próprio Deus não está nem conseguindo mais ouvir a sua voz, porque você está em silêncio, porque você está calado, porque você está neutro, esperando que um Deus feito pelas mãos humanas venha e resolva o seu problema, venha e te dar salvação. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, irmãos. Não vai. Não vai. Eu creio que Deus tem um chamado específico para a vida de cada um de nós. Assim como Moisés vivenciou esse chamado dele, eu vejo aqui um homem que poderia ter tido uma outra trajetória de vida, se ele tivesse honrado os ensinamentos de Deus. Nós não vimos Arão assumindo às vezes o posicionamento de Moisés, o lugar de Moisés. Irmãos, eu comecei a me perguntar por quê. A gente sabe que foi Josué, mas por quê? Olha só para você ver, quando ele é chamado ao monte, ele deixa Arão responsável. Olha que responsabilidade que esse homem recebeu. Mas mediante resolveu negociar para poder ficar bem na fita. Isso tem algo que eu não conseguia às vezes entender muito direito, Ian. É porque Deus chama Moisés no capítulo 24 para subir ao monte Sinai, para receber ali as revelações de Deus. Mas mesmo assim ainda a gente vê Moisés levando quem com ele? Josué. Sim ou não? Irmãos, bênção demais. É um homem honrado, estava ao lado de Moisés, andando lado a lado, segurando os braços, pelejando junto com ele. Bom, mas a minha Bíblia vai dizer ali que Deus foi específico e chamou Moisés. E algo que ministrou na minha vida, que para o seu chamado acontecer, tem pessoas às vezes que você tem levado consigo que não é para levar. Tem situações que você tem tentado levar consigo que não é para levar. Tem pessoas que às vezes vêm simplesmente para poder travar a nossa vida. São pessoas boas, do seu convívio, que você ama, mas que às vezes não faz parte do seu chamado. Não faz parte daquilo que Deus tem com você. E você ainda insiste em aparecer bem na foto. Tentando negociar simplesmente, às vezes para não dizer, às vezes uma palavra. Ah, não, se eu falar isso com o meu amigo, ele vai ficar chateado. Não, mas se eu der essa instrução que Deus está me mostrando, eu acho que ele não vai ficar sendo mais, não vai me convidar mais para o churrasco. Não vai me convidar mais para poder dar um rolê com ele. Que não convide, mas que a gente não negocie aquilo que Deus tem para nós. Que não convide, mas que você seja fiel à palavra que Deus libera ao seu coração. Porque é fato que todos nós temos um chamado. Quem não, às vezes antes de converter, não escuta isso? Não, Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem algo lindo para fazer na sua vida. Mas o que nós não podemos é negociar aquilo que Deus tem para fazer.
Nós vimos nos versículos para frente esse posicionamento de um líder. Quando Deus manda ele descer, Deus ainda vira para ele e fala assim: olha, esse povo já deu o que tinha que dar. Esse povo não dá mais para continuar, vou acabar com eles. E os versículos vai dizer que Moisés é aquele que ainda intercede pelo povo. Moisés ainda é aquele que fala assim: ó Deus, o Senhor quer acabar com esse povo, o seu povo, que o Senhor mesmo tirou do Egito, que o Senhor mesmo livrou nas mãos de Satanás. Olha a fala como mudou. No início era Deus falando que o povo era de Moisés. Agora Moisés está falando: Deus, é o seu povo. É o seu povo. Será que, mediante as traições que você recebe, você ainda intercede pelos seus? Será que, mediante as dificuldades que você passa, que seja às vezes causada dentro da sua casa, da sua família, dos seus amigos, você ainda teria esse posicionamento que Moisés teve de interceder por eles? Ou será que quando Deus fala assim: vou acabar com eles, acaba, leva, mata, já deu o que tinha que dar aqui? Qual o posicionamento você teria? Qual o posicionamento seria o seu? De interceder, de clamar, ou de dizer: vai matar, Deus, isso faz diferença na minha vida, não? A Bíblia ela tem vários ensinamentos para as nossas vidas, irmãos. Cabe a você pegar e aplicar na sua vida. Às vezes a gente está esperando algo extraordinário acontecer, simplesmente vir profetas e falar: faça isso, fala aquilo, sendo às vezes que o próprio Deus já está falando com você. O próprio Deus já ministra na sua vida. O próprio Deus já fala com você quando você dobra os seus joelhos. E você ainda continua esperando outras vozes chegar até você. Isso nos remete muito à falta de intimidade, porque não conseguimos às vezes discernir nem aquilo que Deus fala conosco, nem aquilo que Deus nos manda fazer. A gente ainda quer que venha e seja interpretado por outros, que seja e fala isso e fala aquilo outro. Nossa, quantos de nós às vezes não faz oração quando chega no culto? Você está na peleja e fala assim: Deus, manda um profeta falar comigo nessa noite. Eu estou precisando de uma palavra do Senhor. O Senhor sabe da minha luta, o Senhor sabe da minha dificuldade. Você não para nem para ouvir aquilo que Deus está te falando. Às vezes você está esperando respostas a qual o Senhor já te deu. Às vezes você está esperando palavras que o Senhor já liberou sobre a sua vida, direcionamentos que você tem buscado, Deus já te falou. Você está esperando o quê para se posicionar? Você está esperando o quê para começar a ter uma vida de oração? Você está esperando o quê? O que você está esperando? O Senhor, Ele sempre vai se revelar quem valoriza estar na presença dEle. O Senhor sempre vai se revelar quem valoriza ter relacionamento com Ele. O Senhor sempre vai se revelar. Mas você acha que nós temos um Deus que vai se revelar a quem não quer ter nada com Ele? Aonde Ele vai falar, vai liberar palavras e nada vai acontecer. Nós temos um Deus, irmão, que ainda deseja, que ainda, aquilo que o salmista nos ensina, que ainda é aquele que inclina os seus ouvidos, que ainda é aquele que de bruços você fala assim: ó, fala, inclina os seus ouvidos para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua súplica, para ouvir a sua intercessão. Nós temos um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, que ainda quando você intercede por alguém, é Ele que escuta, é Ele que dá livramento, assim como Moisés intercedeu pelo povo, assim como alguém intercedeu pela sua vida, ainda é o mesmo Deus que continua dando livramento. Às vezes tem situações que nós dizíamos, que a gente fala assim: pô, quase que eu bati o carro. Às vezes tem pessoas orando para você naquele exato momento ali, você não tem nem noção.
mas ainda é o mesmo Deus, que ainda escuta o que você não escuta, vê o que você não vê, sabe daquilo que você não sabe, mas te protege, te guarda, te livra e te dá vida eterna. Amém? Você pode pôr sobre os seus pés, em nome de Jesus. Aleluias. 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 A impaciência e a falta de fé, ela cria ídolos. É algo que nós precisamos lutar contra. É algo que nós precisamos vencer. Não podemos ser impacientes. Não podemos ser ansiosos ou não andar ansiosos por coisa alguma. Nós devemos entregar tudo ao Senhor. E falando assim, parece às vezes que é algo muito fácil, que é algo tranquilo de se fazer, que é simplesmente, Senhor, está entregue. Mas se você não confiar e simplesmente abrir a sua boca, nada vai adiantar. Nós precisamos confiar que ainda é o mesmo Deus que fez aqueles milagres. Ele ainda faz milagres. As nossas palavras têm que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero te pedir que, enquanto o louvor entoa essa canção, que você comece a se perguntar se muitas das vezes você não é como esse povo, murmurador, questionador. Às vezes tem te faltado fé. Às vezes a sua impaciência tem feito você criar para você ídolos que não deveria. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar sobre a sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus trazer a sua memória. Às vezes, se você criou ídolos, que você possa se arrepender agora neste momento. Se você estava esperando soluções de homens, de mãos humanas, que você possa transmitir tudo isso para o autor e consumador da nossa fé, para aquele que tem todo o poder, para aquele que pode fazer, para aquele que tem o controle da minha vida e da sua vida. Ah, meu irmão, você sabe das suas dificuldades, você sabe das suas pelejas, você sabe daquilo que você tem murmurado. Você sabe que muitas das vezes você tem negociado as lideranças da sua casa. Você tem sido fraco, sem fé, sem posicionamento. Você sabe daquilo que precisa ser estruturado. Se tem alguém que pode fazer isso, é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. É aquele que se faz presente aqui, irmãos. É aquele que se faz presente aqui, então. Oh, Espírito Santo, eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Oh, aleluia. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Valoriza a presença de Deus aí, irmão. Valoriza a presença de Deus, porque ela é real nesse lugar. Valoriza a presença do Deus Altíssimo, do Espírito Santo de Deus que está aqui nesse lugar. Ah, meu irmão, não se permita sair daqui da mesma forma. Não se permita sair daqui com a falta da presença de Deus. Busca Ele, clama a Ele, clame a presença do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode ir. Estou te esperando pra fazer
o que tens que fazer. Seja o Senhor, Deus. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero